Rádio hoje? Sim, está a ouvir agora a Rádio Observador. Na Rádio Observador hoje não temos a nossa habitual página de desporto, chamada Euromilhões, mas vamos ter um momento um bocadinho diferente. Vamos abrir aqui espaço para uma conversa com o João Correia, é doutorado em Biologia Marinha, mas que está aqui numa outra qualidade. É autor de um texto com o título O Papa, a Igreja Católica, a Cantora Careca e o Amante dela. Está neste momento publicado no Observador e é um dos mais lidos nesta altura, acho que é mesmo o mais lido a esta hora. Neste texto o João Correia fala da Igreja e da sua experiência de catequista ateu e foi por isso que o convidamos para uma conversa com a Judite França e com o Miguel Videira. João Correia, boa tarde, bem-vindo ao Observador e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Escreveu o texto em que fala com sentido de humor da sua experiência na Igreja Católica como catequista, de catequista a ateu. Como é que passou de um extremo para o outro, para estes extremos tão diametralmente opostos? Olá, muito boa tarde e obrigado pelo convite para estar aqui convosco. Bom, no fundo, essa transição deu-se na adolescência. É aquela idade em que a pessoa, enfim, abre os olhos, começa a ler livros interessantes, começa a pensar no mundo à sua volta e comecei a notar as enormes discrepâncias entre o que se pregava na missa e aquilo que via à minha volta. E foi aí que, enfim, deixei de acreditar. Agora, mas por falar em sim. missa, o João, como catequista, não ia à missa. Como é que explica isso? Sim, verdade. Aliás, eu referi isso no texto, que não deixa de ser uma hipocrisia tremenda, porque eu marcava falta às crianças do primeiro catecismo de 6 anos que não iam à missa, quando eu próprio já não ia à missa. E acreditem que me sentia mal por isso. Agora, mas via perfeitamente o sentido nobre da catequese, de ensinar às crianças a serem boas pessoas e a serem simpáticas com as outras crianças à volta delas. Não tinha problema absolutamente nenhum com isso, como nenhuma pessoa lúcida terá. A missa propriamente dita, admito que não me dizia nada. Daí tive que recorrer ao estratagema que descrevi no artigo para, de alguma forma, persuadir as crianças a irem à missa, convencendo-os que era como um Fórmula 1 que tinha de ir à boxe para meter gasolina ou trocar os pneus, enfim, foi com esse estratagema que os meus alunos, digamos, era com esse espírito que iam à missa todos os domingos. O João Correia, naturalmente que acompanhou a Jornada Mundial da Juventude e é de resto também um dos temas que aborda neste texto. Como é que um ateu olhou e viu esta presença do Papa e de milhares de jovens em Lisboa para celebrar esta Jornada Mundial da Juventude? Tal como descrevi no artigo, eu moro no centro de Lisboa, portanto contactei com muitos peregrinos e tenho um filho que fez 4 anos há pouco tempo e os peregrinos eram simpaticíssimos e metiam-se com o meu filho e nós metíamos com eles e demos-lhes recomendações para sítios para irem comer, etc. Ou seja, o facto de eu não acreditar numa entidade divina que presida aos destinos de toda a gente não evita, não impede o facto de eu ter sentido a energia absolutamente maravilhosa que se sentiu em Lisboa durante a semana passada. O Parque Eduardo VII, o Parque Tejo, foram experiências, qualquer pessoa que tenha lá estado, que tenha lá ido cheirar aquilo, foi magnífico. Era uma energia super positiva, super simpática no ar. Admito que nesses momentos senti a pele de galinha e os olhos a brilhar algumas vezes. Nem sequer me passava pela cabeça que a motivação, digamos assim, que me movia a estar ali a ver aquelas pessoas era completamente diferente, eventualmente, da motivação que os movia. Aliás, eu no artigo referi que eu fui às Jornadas Mundiais da Juventude em Santiago de Compostela em 89. Nessa altura eu já não acreditava de forma alguma, mas foi um passeio engraçado. Eu fui com os meus amigos, tínhamos 15, 16 anos e fomos de comboio e foi um fim de semana divertido, num espírito de partilha e simpático de uma aventura em nome de uma causa, enfim, positiva para a humanidade. E a mensagem do Papa Francisco ressoou aí de alguma forma a algum conteúdo a que consiga aderir?
Sem dúvida, sem dúvida. Várias coisas, mas à cabeça colocaria a inclusividade e as alterações climáticas. A primeira, pela importância óbvia, que nem sequer precisa de ser comentada, do tema, porque é o primeiro Papa que abraça essa causa sem qualquer restrição. É o primeiro Papa inclusivo e que diz que a Igreja deve acolher todos e todas. E isso acho absolutamente notável. Portanto, tenho uma simpatia por este Papa, apesar, mais uma vez, de não ter a mesma crença que o Papa tem. As alterações climáticas, como cientista, como biólogo marinho, como professor, e tenho escrito até com alguma regularidade para o Observador sobre alterações climáticas, e fico absolutamente aterrorizado com algumas das coisas que se veem, que se leem nas redes sociais. A quantidade de céticos e de disparates que se leem é aterradora. E ouvir o Papa a incitar as pessoas a darem atenção às alterações climáticas, a alterarem os seus hábitos de vida, a olharmos para o que se está a passar nos países em desenvolvimento, a tentar quebrar as desigualdades, porque no fundo está tudo relacionado. Este consumismo desenfreado que nós temos aqui na Europa, no mundo ocidental, na América do Norte, no fundo foram o grande motor das alterações climáticas, que agora naturalmente têm a China e a Índia também e outros países. Enfim, é um tema demasiado complexo para estarmos aqui a sintetizá-lo em 2 ou 3 minutos. Mas agradou-me bastante ouvir o Papa a falar nesse tema e a pôr as pessoas a falar nele também. E fiquei maravilhado. O João separa a função social da questão espiritual da Igreja. Absolutamente. Aliás, acho que este Papa tem sido exímio nisso, tem sido de uma inteligência brutal, porque entendeu que com esta forma de se expressar atinge um público muitíssimo mais vasto. Atinge pessoas como eu, por exemplo, que não acredito de forma alguma numa criatura omnipotente que presida os destinos da humanidade, e contudo eu dou ouvidos ao que este Papa diz e congratulo-me pelo facto dele estar, alinhado comigo em muitos temas, e seguramente que não serei o único. Deve haver muito mais pessoas como eu que, não acreditando em Deus, não se revêem no discurso do Papa, e acho isso absolutamente notável. É um Papa bem diferente da instituição Igreja Católica, que também descreve neste artigo de opinião, citando alguns exemplos, por exemplo, da cantora recentemente falecida Sinéad O'Connor. Sem dúvida. Pois, enfim, a Sinéad O'Connor, que arruinou completamente a carreira dela com aquela célebre cena de rasgar a fotografia do Papa João Paulo II. Na altura ninguém percebeu, ou enfim, as pessoas pensaram, pois lá está, ela é irlandesa, portanto tem aquela coisa contra os católicos, e pronto, e lá está, puseram-no numa prateleira e a carreira dela nunca mais foi o mesmo. Só agora, com a morte dela, é que se voltou a falar no assunto e se percebeu sobre o que é que ela estava a protestar, e era sobre os episódios dramáticos e inenarráveis que ocorreram na Irlanda dos anos 50, 60, que eu mencionei no artigo. Há aquele filme, A História Verdadeira, o Filomena, ou Filomena, com a Judi Dench, que descreve um episódio desses. Uma mãe solteira a quem o filho foi tirado por freiras, que por sua vez depois os vendiam a pais adotivos, etc., muito particularmente americanos. Enfim, é um episódio trágico que manchou a história da Irlanda, e a Sinéad O'Connor chamava-me muito a atenção disso e acabou por destruir completamente a carreira de cantora dela à conta disso. João Correia, agradeço-lhe a sua presença no Observador para nos falar sobre este artigo, que é um dos mais lidos neste dia, nesta quinta-feira. O João Correia, um ateu convicto, ainda assim tocado pelas palavras do Papa Francisco, que esteve na passada semana em Portugal por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.